amores, sejam bem-vindos a mais uma manhã, a mais um dia de aula. Então, mais uma vez, estamos aqui para darmos início à nossa aula de hoje, né? Agradecendo a Deus por mais um dia, por nossa saúde, por estarmos bem com a nossa família, não é verdade? Então, hoje nós vamos começar com uma aula de história sobre cultura indígena. Olha só que assunto legal, muito interessante. O nosso país hoje, o Brasil, ele é considerado como um país pluricultural. Sabe por quê? Por causa da variedade de culturas que existe no nosso país. Então, tudo isso são heranças. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, então estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. E aí os dois povos tiveram muita dificuldade de se, de se conhecerem, de conviver. Por quê? Porque eles tinham uma cultura muito diferente uma da outra, né? E aí, hoje, o que a gente sabe sobre os indígenas foi algo que ficou escrito numa carta feita por Pero Vaz de Caminha. Então, tia, quem é esse Pero Vaz de Caminha? Então, Pero Vaz de Caminha era o escrivão da expedição dos primeiros portugueses que chegaram aqui no Brasil. Ele que escreveu sobre os índios. Então, o que a gente sabe sobre os índios daquela época é o que ficou escrito nessa carta. Então, os indígenas, eles deixaram muitas heranças de seus hábitos para nós. Por exemplo, no hábito alimentar. O hábito que a gente tem de comer banana, de comer macaxeira, né, que em alguns lugares chama macaxeira, em outros chama mandioca, de comer milho. Então isso é uma herança indígena. Isso é na alimentação. Na medicina, o hábito que a gente tem de fazer chás com algumas plantas que são chamadas de plantas medicinais, de fazer chás, de fazer remédios, isso também é uma herança indígena. Então, na arte, né, o hábito de tecer redes, de fazer aquelas cestas de palha, tudo isso também são heranças indígenas. Então, como a tia Lisânia disse no início, o nosso país é um país cheio de cultura, conhecido como país pluricultural. Tá certo, meus amores? Então, ó, vocês vão fazer as atividades agora, né? A atividade que a tia Lisânia colocou na agenda, tá certo? Sobre a cultura indígena. Muito legal, leiam todo o conteúdo, porque não tem como a tia Lisânia falar todo o conteúdo aqui, a gente escolhe só as coisas principais para dar uma ênfase para falar para vocês. Então, vocês assistam, leiam todo o conteúdo e façam as atividades, tá bom? Um beijo para vocês.